Olá pessoal, bem-vindos ao O Juridiquês por Trás da Medicina, o nosso programa que tratamos de assuntos jurídicos ligados à medicina ou vice-versa. Espero que vocês estejam bem, vocês médicos. Eu quero cumprimentá-los pela disponibilidade, pela todo o empenho que vocês têm feito e continue o bom trabalho para que nós, sociedade, saiamos dessa. E, por favor, contem com o nosso apoio, mesmo que dentro das nossas limitações, né? Na semana passada nós falamos, no último programa, né, nós falamos sobre telemedicina e eu disse no programa que eu iria trazer alguma atualização caso houvesse, e de fato houve. No próprio dia que nós fizemos o último programa, no dia 25 de março, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei da deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, que autorizava a prática da telemedicina no território nacional enquanto pandemia Covid-19. Esse projeto foi para o Senado e foi aprovado no dia de ontem, 31 de março de 2020. E ali, hoje, nós temos ali quase uma segurança jurídica total, porque agora o texto vai para a sanção presidencial e esperamos que o nosso presidente o faça de uma forma rápida, porque nós precisamos de uma regulação ali para dar segurança jurídica ao médico de prestar, né, e segurança ao paciente de ter ali o seu atendimento, tá? Por que eu digo segurança jurídica? Idal, você não tem uma portaria, você já não tinha uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina? Eu falei que eu tinha minhas ressalvas pessoais sobre a forma com que as coisas estavam sendo feitas, e agora nós temos uma lei que praticamente já está ali para ser executada, né, para ser posta em vigência, né, só aguardando a sanção presidencial. Por quê? Porque a autorização da telemedicina, inclusive na modalidade de teleconsulta, que para mim é a mais complicada, a gente tem ali impossibilidades de se fazer, né? Então, e além de tudo, nós temos uma portaria do Ministro da Saúde, né, e não uma regulação do Conselho Federal de Medicina, que, ao meu ver, tem se mantido silente a essa situação, deixando ali vulneráveis os pacientes e os médicos, né? E ali a gente precisava realmente de algo mais pontual e mais efetivo. E a lei vai trazer um pouco mais de efetividade nisso, não tirando do Conselho Federal de Medicina a necessidade de regulamentação da telemedicina na modalidade de teleconsulta, por exemplo. Por quê? Porque nós já tínhamos a telepatologia, a gente já tinha a teleradiologia, a gente, assim, no ofício que foi encaminhado do Conselho Federal de Medicina para o Ministro da Saúde, nós vimos ali o CFM falando de 3 formas de outras formas, né, de prestação da telemedicina, que seria a teleorientação, a teleinterconsulta e o telemonitoramento, mas na prática é enxugar gelo, porque isso já acontecia, né, mesmo não regulamentado. E ali, na minha visão, passando as atribuições dele, o Ministério da Saúde acabou editando uma portaria autorizando a teleconsulta, né? E agora, com a lei, fica mais fácil a gente pensar numa forma tranquila. E a lei também não exclui, como eu disse agora há pouco, o Conselho Federal de Medicina de fazer a regulamentação, porque ele precisa fazer isso, tá? Diferenças do texto da Câmara dos Deputados para o Senado, né? Basicamente, a lei que veio, o projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados era da liberação da telemedicina, não está falando de formas, né? Quais especialidades e tudo mais. Está falando ali que autoriza a telemedicina enquanto pandemia do Covid-19. E o texto do Senado abre a possibilidade dessa lei ser aplicada depois, né, da situação de pandemia, e também de uma questão que tinha ficado um pouco complicada ali na portaria do Ministro da Saúde,
sobre as receitas, autorizando que o médico possa tirar uma foto e mandar para o paciente via algum aplicativo e também por e-mail, né, digitalizada, a receita digitalizada para medicamentos controlados. Isso realmente era um problema na prática, né? Embora se tinha uma possibilidade de fazer isso, envelope lacrado, mandar por um entregador desses tipo motoboy, mas nas grandes cidades a gente tem essa possibilidade, né? Nas pequenas cidades é bem mais complicado esse tipo de coisa. Então, eu acho que a lei veio para nos ajudar nesse sentido. Bom, então nós temos aqui a nossa atualização, telemedicina, praticamente lei federal, e vai trazer uma tranquilidade sobre a forma jurídica das coisas acontecerem. Eu estou aliviado, para falar a verdade, embora a gente tenha aí várias outras discussões, principalmente no que importa a teleconsulta. E hoje eu quero aproveitar e falar sobre dois assuntos, porque eu também não quero ficar atrapalhando você, médico, tirando a atenção sua desse momento aqui de estar atendendo o seu paciente, tá? Vou tentar fazer um programa um pouco mais tranquilo, palatável sobre termos e tudo mais, mas de um assunto também muito espinhoso, que é a Lei 13.979 de 2020, que é a lei que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência à saúde pública, tá? Essa lei, ela foi feita agora, foi aprovada em fevereiro, né, começo de fevereiro, que trata sobre a situação de pandemia e de emergência que a gente está tendo aqui no Brasil. E você pode estar me perguntando, você médico, pode estar me perguntando o que eu tenho a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, justamente porque o seu serviço, por exemplo, pode ser pedido pelo governo federal, né? Você tem uma pequena clínica, né, com alguns leitos, de repente você tem até um respirador por algum motivo na sua clínica pode ser solicitada para abrigar um paciente, né, por exemplo. A lei é muito aberta nesse sentido, então tudo pode acontecer porque a gente está numa situação mesmo de emergência e eu quero trazer aqui para vocês os motivos da lei, né, e o que pode acontecer. Eu vou solucionar como que eu tenho que fazer? Não vou solucionar, mas estou falando das possibilidades, daquilo que pode acontecer numa situação dessa que a gente não tem o fim ainda, a gente não tem uma estimativa de quando isso vai terminar. Muitos falam no final de abril, muitos falam ainda em maio, mas o que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar na prática, como que as coisas vão acontecer, tá? O artigo 1º dessa lei, que é a Lei 13.979 de 2020, fala assim: essa lei dispõe sobre medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. E ali eu quero também destacar com vocês o artigo 3º dessa lei. Vamos lá. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. E vamos lá cair para o inciso 7 da lei. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Vamos falar de novo. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Você é enfermeiro, você é médico, você é fisioterapeuta. Pode ser que o governo requisite o seu serviço e você terá que prestá-lo, tá? É isso que a lei está falando, mediante indenização, né, pagamento posterior de um valor justo. E dado o que é valor justo? A gente não sabe.
Como que isso vai acontecer? Mediante contratação direta. Por quê? Porque o artigo 4º dessa lei está dispensando licitação pública para isso. Tá? Você que tem uma clínica médica que por algum acaso tem algum tipo de unidade de respirador, essas coisas. Algumas clínicas têm lá endoscopia, fazem alguns tipos de procedimentos lá, e tem lá algum espaço. A sua clínica pode ser requisitada, né, para abrigar um paciente. Pode acontecer. Como que vai ser pago? Eu não sei. A lei não estipula como isso vai acontecer. Tá? Então, a gente hoje está tratando de possibilidades de acontecer, e é isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Hidalgo, eu não quero fazer isso. Eu não quero trabalhar desta forma. Então, vamos lá. O que o parágrafo 3º será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Você tem um serviço lá e você foi requisitado para estar trabalhando em outro lugar. Se você tem um contrato com um público ali, ou com um particular ali, a sua ausência não vai ser considerada como falta. Ou, no caso ali, se você tem um plantão fixo, você enfermeiro, você fisioterapeuta ou você médico, não vai ser considerado falta ou abandono de plantão. Tá? Mas você vai deixar desfalcado um serviço particular ou um serviço público municipal, estadual, de algum outra instituição. Tá? E o parágrafo 4º diz: as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo e o descumprimento delas acarreterá responsabilização nos termos previstos em lei. Quais são essa responsabilização? Pode ser uma responsabilização administrativa, né? Porque você está ali prestando serviço público, né? E eventualmente você pode estar incorrendo numa omissão de socorro, né? Crime previsto no Código Penal. Olha, gente, nós estamos aqui em um período um pouco complicado mesmo, e para o pessoal da saúde está bem chato ter que lidar com isso. Como vocês sabem, eu sou casado com médica, então hoje vai ser inclusive o primeiro dia que a minha esposa vai voltar ao trabalho depois de umas pequenas férias que nós tiramos, né? E nós estamos realmente preocupados com isso tudo, mas temos que ter esperança de que isso vai terminar um dia e que tudo vai melhorar, sabendo que o mundo que está lá fora já está diferente do que nós encontramos aqui. Eu, como advogado, muitas vezes eu tinha que visitar o cliente, né? O cliente pedia para eu visitá-lo, eu tinha que ir ao fórum, né? Fazer algumas coisas, e depois de uma necessidade dessa, nós verificamos na prática que é possível a gente fazer coisas à distância, remotas. A quantidade de reuniões que eu estou fazendo é superior àquilo que eu fazia presencialmente. Tudo pelo computador. Hoje nós temos os processos eletrônicos, né? E ali a gente pode fazer muita coisa. Agora a gente fica perguntando por que a gente, não, por exemplo, não tinha a telemedicina, né? A telemedicina a gente já tinha, mas a gente não tinha uma regulamentação. Mas por que a gente não tinha uma regulamentação até agora? Por questões políticas ou realmente porque não tinha a necessidade? Então, várias coisas vão ter que ser mudadas, né? E também a gente tem que entender que a gente, como no meu caso como advogado, ou os médicos, enfermeiros, outros profissionais da área de saúde, são essenciais, são importantes para prestar o serviço deles, não só em períodos de pandemia, mas em todos os momentos. Sabe aqueles xingamentos que aconteciam na internet por conta dos atendimentos? Por que o médico estava descansando por uma horinha depois de 12 horas de
depois de 24 horas de plantão, a gente vai ter que mudar os nossos conceitos, a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar. E no próximo programa nós traremos outros assuntos ligados à medicina, um enfoque jurídico nisso, e eu espero que vocês reflitam. O mundo lá fora está muito diferente já do que deixamos com todo o isolamento ali, quarentenas e tudo mais. Tá ok? Um forte abraço e tenha um bom dia.